Então, uma boa noite, alunos da Faculdade Malta. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, depende do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, ok? Onde nós vamos abordar alguns aspectos, ok? Sobre a história da filosofia. O objetivo, como eu dizia a vocês na aula anterior, é que vocês possam perceber a importância e a influência do modo de pensar filosófico e as suas influências na educação. Nós vamos perceber ao longo da história que a filosofia ou a concepção ou a corrente filosófica que prevalece em determinado período, ela tem uma incidência, uma influência direta também na concepção de educação. Então, a filosofia ela nos ajuda a entender que tipo de pessoas e ser humano queremos formar. A filosofia nos ajuda a alargar a nossa reflexão e a nossa compreensão sobre a realidade. Como dizia no vídeo introdutório, a filosofia nos permite fazer, e desenvolver um olhar, mais, digamos que, apurado da realidade. É como se fosse um filtro que nos ajuda a perceber, a entender os mecanismos que vão determinando a nossa, desculpa aqui um pouquinho, a nossa trajetória humana. Então, como vocês acompanham aí no vídeo, um pequeno apanhado histórico, então a filosofia ela é o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais, estéticos, à mente e à linguagem. Só nesse primeiro parágrafo, vocês vão perceber que a filosofia ela é uma tentativa racional de explicar e de entender o mundo, ok? O que é filosofia? Ela é um ramo do conhecimento humano, ela é uma disciplina, ela é um conteúdo, que tem por objetivo ajudar o ser humano a se compreender enquanto ser humano, enquanto pessoa, nas suas relações com o mundo, com a natureza, com Deus e com o outro. Nesse primeiro parágrafo, nós podemos observar que a filosofia está preocupada com os problemas relacionados à existência humana. Veja, o ser humano é o único que se questiona, é o único que se pergunta, é o único que faz escolhas, é o único que sofre com as consequências das suas escolhas. Nós, seres humanos, estamos no mundo e, estando no mundo, nós somos provocados a dar respostas ao nosso estar no mundo. Isso nós chamamos de significado. Então, isso é existência. O homem é o único que conhece e conhece. A famosa expressão sapiens sapiens. O homem é aquele que sabe que sabe. O ser humano é aquele que ao longo da história foi evoluindo, foi se desenvolvendo, foi expandindo a sua inteligência, a sua compreensão sobre a realidade. O homem saiu das cavernas, saiu de grutas, desceu de árvores em períodos muito distantes, para hoje morar em arranha-céus, para hoje viajar até o espaço, para produzir muita ciência, muita tecnologia. A filosofia também está relacionada aos problemas da verdade. O que é verdade? O que é essa cultura marcada pelo relativismo no qual nós estamos inseridos? Também a filosofia se preocupa com os problemas relacionados aos valores morais, a questão da ética, a questão das ações humanas, a questão da responsabilidade. Toda ação, gera uma reação. Vivemos no mundo, vivemos em sociedade, e vivendo em sociedade nós somos convocados também a
desenvolver atitudes, valores, virtudes para que a vida seja possível. A filosofia quer também entender este mundo da estética, da beleza. Vivemos essa tendência agora, as academias cheias, cirurgias bariátricas, cirurgias plásticas, né? Existe no mundo contemporâneo, no mundo onde nós estamos inseridos, um culto ao corpo, né? Isso tem a ver com a estética. O outro problema da filosofia é também o problema relacionado à mente, né? O que é a linguagem, o que é a nossa capacidade de conhecimento, nos faz pensar sobre duas tendências da teoria do conhecimento que depois invade o mundo da educação. Ao pensar sobre a questão da capacidade cognitiva do ser humano, nos perguntamos: o que nós sabemos vem da nossa experiência? O que nós sabemos vem das ideias que já estão preconcebidas dentro de cada pessoa? Como é que o ser humano aprende? Ele aprende por imitação? Ele aprende pela experiência? Ou ele já nasce sabendo das coisas? São questões relacionadas também à filosofia, à teoria do conhecimento e à questão da mente. E por último, a linguagem. Veja, nós, seres humanos, somos os únicos que criamos um sistema simbólico, né? Nós criamos palavras, nós criamos símbolos, e cada cultura também vai desenvolvendo as suas capacidades de comunicação. O homem é aquele que se comunica, o homem é aquele que estabelece relações com o outro, o homem é aquele que estabeleceu um código de linguagens. Veja que interessante. Nós temos a língua portuguesa, nós temos a língua francesa, nós temos a língua alemã, nós temos o mandarim chinês. Então observe que cada cultura, cada povo, cada nação tem um modo próprio de se comunicar, tem um alfabeto, né? Um conjunto de símbolos fonéticos, fonológicos que estabelecem a sua maneira de se relacionar entre si. Então isso é fantástico. Então isso é a linguagem. E a filosofia tem também uma das vertentes, que é a filosofia da linguagem. Então, a filosofia, ela é um pensamento complexo, ok? Que procura entender o ser humano na sua relação com o mundo, com a natureza, com Deus. Porém, para facilitar esta compreensão, ela vai se dividindo em sub-áreas. E aí nós vimos nesse primeiro parágrafo, né? Problemas relacionados à existência humana, problemas relacionados ao conhecimento, como é que o homem conhece, como é que ele produz conhecimento, o que é a verdade, depois a questão dos valores morais e éticos, por que temos que agir de maneira ética, por que temos que respeitar o outro, né? O que é que o outro tem que me obriga a respeitá-lo, a agir de maneira virtuosa para com ele, as questões estéticas, o homem que se encontra com a arte, né? O homem que se comunica através da arte. Quando a gente fala a palavra estética, ela significa estética, estese, significa sentir. Então, o que é a estética? O homem, o ser humano, nós percebemos e nós sentimos o mundo. Isso é interessante, nós sentimos o mundo, e o mundo ele é reflexo também da criação humana. E isso é interessante perceber. As obras de arte, a música, né, a pintura, a arquitetura, né, as letras. Então, o homem ele é um ser estético, o homem é um ser que procura se realizar através da arte, através da música, das canções, da pintura, da poesia e assim por diante. E por último, os problemas relacionados à linguagem. Então, observe aí no segundo parágrafo. Então, a filosofia surgiu nos séculos 7º e 6º a.C., já havia falado isso na primeira aula, nas cidades gregas situadas na Ásia Menor, ali na região da Ásia, próximo à Europa. E a filosofia começa por ser uma interpretação, veja que interessante, dessacralizada dos mitos cosmogônicos difundida pelas religiões do tempo. Como eu já expliquei a vocês, vou reexplicar isso. O que é dessacralizar? Então, no mundo antigo, a dimensão do sagrado era muito forte, era muito presente na vida das pessoas. Então, havia no mundo antigo, nas culturas antigas, uma relação muito forte entre sociedade, entre cultura e religião.
E automaticamente, no mundo antigo, nesse período, antes do surgimento da filosofia, era comum que as pessoas recorressem à religião, aos mitos, às fábulas, às grandes narrativas para tentar entender a vida. Porque, afinal de contas, a filosofia surge porque o homem procura se autocompreender. O homem procura entender o significado da sua presença no mundo. E ao tentar responder às suas questões interiores, vai surgir a filosofia. A novidade da filosofia é que, a partir dos primeiros filósofos, essas explicações não são mais mitos, não são mais cosmogonias, mas são cosmologias, que é diferente. Na visão cosmogônica, o mundo é explicado através da relação de deuses. Então o mundo nasce a partir da interação ou da relação de seres mitológicos, de seres angelicais, de seres sagrados, de seres divinos. Com a filosofia, a interpretação do mundo passa a ser de maneira racional. A filosofia quer entender o mundo a partir do próprio mundo e não a partir de fora, como acontecia. Então, a partir daqui, os mitos vão ganhar um sentido secundário. Até o século VI, VII, os mitos explicam a vida. A gente conhece muito, a gente vê falar do mundo antigo, era muito comum na Grécia Antiga, até nos filmes hoje, Hércules, Aquiles, Zeus, Pandora, Afrodite. Então, eram os deuses da mitologia grega que influenciavam o cotidiano das pessoas. A partir da filosofia, essa influência vai perder um pouco da sua, digamos que com a filosofia, a mitologia vai ceder lugar a um novo modo de entendimento da realidade, caracterizado sobretudo pela racionalidade, pela observação, pela investigação. E aí nós já estamos dando os passos para o surgimento da ciência. Veja que interessante, ciência e filosofia surgem ao mesmo tempo a partir do século VI, na cultura antiga. Sobre o significado, para a gente terminar por hoje, sobre o significado e a origem da palavra, para vocês não esquecerem mais. Veja que interessante. Então, a palavra filosofia é, claro, uma palavra grega. Vocês sabem que a nossa língua portuguesa, o nosso alfabeto, os nossos dicionários, eles são recheados de vocábulos, de termos gregos, latinos e árabes. Então, o nosso alfabeto, a língua portuguesa, como ela nasce desmembrada do latim, então muitas palavras da nossa língua têm a origem latina. Mas nós vamos perceber que a filosofia e que a Grécia também deixou algumas marcas na nossa cultura, na chamada cultura ocidental. Lembremos que a cultura grega, a filosofia nasce na Grécia, ela se espalha pelo mundo, a partir dos séculos 2 e 3 a.C., ali com Alexandre Magno, a filosofia vai se espalhar pelo mundo. A mentalidade, o modo de pensar grego, o helenismo vai ganhar o mundo. E no século XVI, nós sabemos, vocês já devem ter visto a disciplina de História da Educação. No século XVI, da nossa era, quem chega aqui para desbravar o nosso país, para invadir as nossas terras? Os colonizadores europeus. Com que mentalidade? Com a mentalidade grega, com a mentalidade filosófica. E a partir daí nós vamos entender a presença na nossa língua de algumas expressões. Então a palavra filosofia, do grego, ela é formada por duas palavras, na verdade, philos e sofia. Então vejam, a palavra filosofia, ela é formada por duas palavras, na verdade, philos e sofia. A palavra philos, ela significa amizade, amor,
né? Amor fraterno, respeito entre iguais, né? Então, a palavra philos vem de amizade, vem de respeito. E a palavra Sofia, ela se relaciona à sabedoria, a saber, a conhecimento. Então, portanto, a palavra filosofia, ela significa amizade pela sabedoria, né? O amor e respeito pelo saber. Então, e o filósofo, por sua vez, é aquele que ama e busca a sabedoria e tem amizade pelo saber e o deseja. Veja que interessante. Pela etimologia de uma palavra, nós passamos a compreender um conteúdo. Então, quando você ouvir a palavra filosofia, você lembre: philos, amigo; sofia, sabedoria. Então, a filosofia é uma ciência que ama, que busca e que deseja conhecer. Conhecer o quê? Conhecer o mundo, a vida, a realidade, conhecer as relações, conhecer as motivações, conhecer como o ser humano se relaciona com o outro. E, sobretudo, descobrir o prazer e o amor pelo conhecimento. A filosofia não é uma ciência prática, não é uma ciência utilitarista. Muitas pessoas se perguntam, mas para que filosofar? Para que pensar? Para que refletir? Bem, se você é alguém que procura significado para a vida, para a sua existência, siga a filosofia. Se você é alguém que pouco se importa com quem você é ou com aquilo que farão com você, então deixe de lado a filosofia. A filosofia é para aqueles que procuram, que desejam entender-se no mundo e com o mundo. Então, bem, essa é a nossa primeira aula, aliás, nossa segunda aula, ok, sobre as preocupações da filosofia e sobre o significado etimológico da palavra. Ok? Até a próxima, se Deus quiser.